Olá, seja muito bem-vinda ao terceiro vídeo da semana Maternidade sem pirar na quarentena. Tem sido muito bom estar aqui com vocês e esse é um vídeo que a gente vai falar agora sobre autocontrole, sobre esse estresse na maternidade. E se você chegou aqui já nesse terceiro vídeo, eu te aconselho aí a assistir os vídeos um e 2, porque ele tem uma sequência aí de ideias. E se você já assistiu os vídeos um e 2 e já começou a entrar em prática, não ficou só assistindo, porque a gente tem uma ideia de que, pronto, eu assisti, eu já sei e as coisas já vão começar a mudar. Não, você precisa ir para a ação, você precisa começar a entrar em prática. E se você já fez isso, você já começou a colocar em prática, eu tenho certeza que você já começou a observar algumas mudanças no seu dia a dia. Lembrando que é preciso ter ali um caminho percorrido de constância para a gente chegar na conquista, naquela transformação que a gente quer, no objetivo que você deseja. Então, aí são três Cs, né? O caminho com a constância para a conquista. As coisas não mudam da noite para o dia. Eu até gostaria de que fosse assim, mas infelizmente não é. No entanto, se você seguir esse caminho, eu te garanto que a mudança que você vem buscando dentro da sua casa, para a sua vida pessoal ou profissional, ela vai acontecer. Então, já aproveito aqui, inclusive, para agradecer a participação e o engajamento de vocês aí com as dúvidas e com as perguntas que foram surgindo. Já já eu vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo. Mas vamos falar sobre esse autocontrole e o estresse nessa maternidade. Bem provavelmente, né, que esse estresse, inclusive, possa ter aumentado nesse período de quarentena, de isolamento que a gente está vivendo. Claro, algumas questões emocionais elas vão se elevar realmente. Talvez até você nem fosse uma pessoa tão ansiosa ou estressada e está se percebendo assim neste momento que nós estamos vivendo. E se você já era uma pessoa mais ansiosa e com um nível de estresse mais elevado, provavelmente você percebeu que isso se agravou, se elevou mais. É, isso, a quarentena, esse isolamento, acaba fazendo isso com a gente, acaba levando a gente para esse movimento. Então, como lidar com esse estresse? Talvez, até mesmo antes da maternidade, você fosse uma pessoa que lidava bem com esse estresse ali na vida profissional, né? Conseguia se colocar bem em todas as situações. Mas é um fato, e já existem pesquisas que falam, inclusive, que depois que a gente constitui uma família, depois que chegam os filhos, o nosso nível de estresse, ele aumenta. É um dado que não é tão bom assim que eu estou passando para vocês, mas é um fato, né? Por quê? Além do que a gente já tenha certas preocupações, porque já não é só a gente mesma no mundo, a gente não tem que dar conta só da gente, né? O nosso nível de responsabilidade ele aumenta porque tem uma outra pessoa que depende da gente. Então, além de toda aquela preocupação que a gente tem, por exemplo, com educação, com alimentação, a gente tem aqueles pequenos detalhes do dia a dia que vão mexendo com a gente. Por exemplo, uma lancheira que você precisa providenciar para a criança, o dentista que você precisa marcar, a babá que você tem que contratar, o uniforme que tem que lavar. Então, tudo isso aí acaba deixando você com um nível de responsabilidade mais alto que gera um estresse, sabe? Aquelas listas infinitas, intermináveis que a gente vai passando na nossa mente quando a gente deita. E por isso a ideia da rotina ideal, né? Se você tem ali, se você vai construindo e colocando tudo que você precisa fazer, definindo inclusive ali a sua prioridade do seu dia, a sua mente vai ficando mais calma, esvaziando mais, e aí você vai se sentindo ali num nível de energia mais controlada, né? Ou seja, se você sabe e aprende a lidar melhor com o seu estresse, você tem uma vida mais feliz e mais saudável, que consequentemente você tem mais energia para aproveitar melhor a família, o seu tempo em família, o seu tempo com os filhos, né? Um alto nível de estresse pode elevar aí essa sua a sua emoção para um lado mais negativo e que não faz com que você alcance a sua potencialidade dentro da sua família e não alcance, inclusive, o que você deseja mudar. Porque se a gente fica ali presa nesse estresse, a gente não sabe lidar com esse momento,
a gente não consegue desenvolver novas possibilidades, desenvolver novas estratégias e atitudes para lidar, inclusive com esses momentos que são difíceis, com esses pequenos momentos, sabe, que vão tendo pequenos momentos ali de dificuldade no nosso dia a dia, e como a gente reage a isso é que faz total diferença. Não posso dizer para você que a gente vai viver sem, livre de estresse, que em nenhum momento isso vai acontecer mais. A ideia aqui é como eu lido com esse estresse. Isso é que faz total diferença. Porque, inclusive, ter um pouco de estresse na nossa vida é normal, é natural. A diferença é, e é isso que eu quero que você comece a observar, é se ele está no nível elevado, onde você acredita que está tudo muito difícil, que não tem outras alternativas, que não tem saída e que, inclusive, você não vai dar conta, que você está com a sensação ali de a qualquer momento você vai explodir. Isso se você já não explodiu, tendo alguma reação muito mais negativa ou agressiva, ou realmente tendo uma reação que você depois olha e nem se reconhece. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo. É a hora que a gente precisa ligar ali a luz amarela de alerta, de atenção e começar a olhar para a gente mesmo. As mães são excelentes em cuidar dos outros. Elas realmente têm uma habilidade assim é, é, inacreditável sobre o cuidar do outro, mas ela, infelizmente, nós como mãe temos uma dificuldade enorme de olhar para a gente mesmo e cuidar da gente mesmo. E às vezes eu me pergunto assim, eu recebo algumas perguntas no sentido assim, como eu ensino meu filho a lidar com o estresse? E eu vou te dizer como você tem lidado com o seu estresse, porque é assim que a gente vai ensinar os nossos filhos. Como você tem lidado com as suas dificuldades no dia a dia? Você tem encarado e procurado e olhado ali para a solução? Ou você realmente tem se é, é, acuado e se sentindo pressionada por você mesma e aí acaba explodindo, né? Tendo aquelas reações que você depois fica até com vergonha de você mesmo. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu já me senti assim, eu já tive nessa posição e eu te falo, realmente não é legal. Então, a gente precisa começar a observar o que, que é que tem tirado a gente, o que, que é que tem elevado esse nosso nível de estresse. Eu falo muito sobre, às vezes, quando a gente explode com o filho da gente, quando a gente tem uma reação mais agressiva com um dos nossos filhos, com as nossas crianças, não é exatamente por conta do comportamento deles, é algo atrás disso, é alguma necessidade nossa que foi ferida. Então, qual é a sua necessidade que está sendo ferida? Né? Então, é alguma coisa que deixou a gente chateada e aí a gente acaba estourando no filho. Isso acontece de uma forma muito inconsciente. E trazer isso para a sua consciência, o que, que é, qual é esse gatilho que te deixou ali mais agitada, vai fazer total diferença de como você vai saber lidar com essa situação. Você consegue dar um passo para trás e pensar, ok, não foi porque essa criança simplesmente pulou no sofá. No fundo, eu estou chateada, é por conta da reunião que eu tive lá no meu trabalho e eu não tive o reconhecimento que eu queria, ou não sei, talvez outra coisa, né? E realmente, você começar a conciliar a maternidade com a vida profissional é uma das coisas que tem o maior nível de estresse, de fato. Isso já é comprovado, inclusive, em pesquisas que são feitas, né? E como? Quando a gente começa a entender, a gerir nossas emoções, sair inclusive daquela cobrança de uma mãe perfeita e sim de uma mãe possível, de uma mãe real, a gente consegue ser tão leve, tão feliz e aproveitar cada momento da nossa vida com os nossos filhos de uma forma muito diferente. Porque na grande maioria das vezes as coisas não acontecem como a gente quer, exatamente como a gente planejou. E talvez você tenha olhado aí para o seu filho e pedido internamente um nível de compreensão muito maior do que a capacidade dessa criança para a idade dele. E aí aqui eu estou te falando e eu te falo de coração de mãe para coração de mãe. Que lembra, eu sei exatamente o que, que você sente, as dores que você passa. Eu já percorri todo esse caminho. Né? Foi por isso que o programa Reencontre Sua Identidade nasceu. Foi deste momento, foi dessa dor, foi querendo de fato ajudar outras mães a entender melhor esse cenário que elas estão inseridas. E aí, pensando
de que forma eu posso ajudar você nesse momento a aprender a olhar para o que te traz estresse de uma forma diferente. Então eu criei uma ferramenta, você pode baixar aí o PDF, que é uma ferramenta para você aprender a gerenciar melhor os seus estresses. Lá tem um modelo, mas você pode colocar o que está gerando o seu estresse adaptado à sua realidade. Lembra? A gente precisa olhar muito para a nossa realidade, para o que realmente é o que faz, o que deixa a gente estressada e qual é a realidade da minha casa. Tá? Então, ali é só um modelo, mas você pode construir a sua, você fica livre e a partir disso você vai olhar para aquilo ali, ou seja, você sai do campo mental, quando você coloca no papel, isso começa a se concretizar, você começa a olhar para aquela situação de uma forma diferente. E pensando nisso, você vai escolher um dos pontos que te causam mais estresse, tá? Lembra, a gente precisa começar pequeno, não dá para resolver tudo da noite para o dia e focar em todos os problemas, tudo que te causa estresse para querer resolver. É melhor você ir com foco em cada um e aí sendo bem estratégica. Isso você vai eliminando e minimizando, né? Você pode eliminar e minimizar os fatores que te causam mais estresse, aprendendo a gerir e a lidar com esses momentos. Essa ferramenta vai te ajudar muito, porque você vai direcionar por onde você vai começar. Você vai começar por um deles e desenvolver ações e estratégias para aprender a lidar. Na ferramenta lá fala um pouco mais de como isso funciona e eu espero que de fato você coloque em prática para poder te ajudar neste momento de quarentena para não pirar e não surtar aí com tanto estresse, tá bom? Porque lembra que eu falei, a partir da forma como a gente lida com as situações, com os momentos difíceis, seja ele o estresse, as dificuldades, os nossos filhos, eles vão observando como a gente reage diante essas situações e a partir disso eles vão internalizando, né, esse aprendizado. E aí eles também desenvolvem essa habilidade de como lidar com situações difíceis, ok? E aí, eu vou partir aqui agradecendo com muita gratidão pela participação, o envolvimento de vocês ali nas perguntas, tirando dúvidas, mandando, né, sugestões, enfim, gratidão pela sua participação. Isso contribui muito com o meu trabalho, contribuiu muito, inclusive, para saber como é que eu posso ajudar você ali na íntegra, de uma forma real, né? Não só que eu acredito que eu estou ajudando, não. Quando você traz as suas dúvidas, quando você contribui, eu sei que eu estou te ajudando no sentido literal da palavra. Então, muito obrigada pela sua participação, por você que contribuiu, por você que participou. E se você também não chegou a escrever nada, obrigada por você estar aqui assistindo, obrigada por você estar aqui comigo também. É um imenso prazer para mim fazer o que eu faço. Eu realmente amo fazer o que eu faço. O programa hoje, o programa Reencontro Sua Identidade, ele é uma realidade que é nossa, de mãe, adaptado para as nossas necessidades, né? Então, muito obrigada. E ali uma das dúvidas que foram surgindo é, Melissa, eu estou com dificuldade de definir o que é clareza, né? Qual é a minha clareza? Lembrando, pensa no que você não quer, comece a imaginar o que você gostaria de ter nesse lugar, tá? Isso é fundamental. Eu não quero me sentir estressada. E como você quer se sentir? Ah, eu quero me sentir tranquila e leve. Reverteu para o positivo, tá? Então você tem que focar, você tem que ter um objetivo no positivo. Se você tiver um objetivo no negativo, isso não vai funcionar. Então você transforma para o positivo. Mas lembrando que ainda é amplo, né? Como assim ter essa clareza, essa leveza? O que precisa acontecer realmente que você vai se sentir leve? É a evidência. Então coloca, tá bom, eu quero ser leve, mas como que eu vou me sentir leve? Ah, eu vou me sentir leve se meu filho começar a chorar na hora de eu botar ele para dormir e eu não me estressar, porque é a hora que eu mais me estresso. Percebe? Então traz uma evidência do seu dia a dia e se eu conseguir colocar ele para dormir com calma, com tranquilidade, eu vou saber que eu já vou estar exercendo uma maternidade leve. Isso é ter essa clareza, é ser estratégica. Então, essa é uma forma aí, né? Outra coisa é que eu vi muito assim, eu me frustro porque eu estabeleço uma rotina e não consigo seguir. Eu já estabeleci outras e não consegui seguir. Então vamos lá, o que é fundamental? Constância.
Se você desistir logo na sua primeira dificuldade, claro que você nunca vai conseguir estabelecer aquilo que você quer para a sua vida. E comece com pequenos atos, pequenas atitudes. Escolha um ponto da sua rotina para você começar a colocar em prática. Lembra que eu coloquei meu exemplo de como eu fui fazendo para estabelecendo novamente a minha rotina nesse momento da quarentena? Então, comecei pelo meu trabalho, depois fui para as tarefas das crianças, os afazeres de casa, atividade física. Então, eu fui, ou seja, agora ela já está rodando mais completa, mas com muita calma e sem, mas eu não estou fazendo atividade física, ok, não está dando, vamos lá. Tá? Então, constância é a palavra aí, vamos dizer assim, de ordem nesse momento para que você consiga. E você tem que ter essa vontade mesmo, porque se você acaba desistindo, a sua mente manda um recado para você mesma no sentido, tá vendo? Ela começa e nunca termina. E tudo isso faz diferença de como a gente lida com essas situações. Outra questão que eu vi muito era assim: eu preciso estabelecer o horário, e isso de ter o horário me deixa ali nervosa, rígida. Você vai ver como é que isso vai funcionar para você. Para cada pessoa funciona de uma forma diferente, tá? Para cada pessoa funciona de uma forma diferente. Então você tem que ir testando e adaptando. Eu prefiro colocando os horários para seguir, ou não. Eu sei que ali pelo bloco da manhã eu tenho que fazer as atividades com as crianças e o afazer de casa. Eu posso ir fazendo em conjunto, eu posso ajudar as crianças primeiro, depois fazer os afazeres de casa. Você vai definir o que funciona mais para você. Eu, Melissa, particularmente, gosto de colocar aqueles horários fixos. Por exemplo, os meus atendimentos são horários fixos, né? Alguma reunião que eu tenho um horário fixo e deixo mais livre ali dentro dos blocos para eu saber que de manhã eu tenho essa prioridade, essa função, né? Essa tarefa para cumprir. E assim eu vou fazendo. Isso me deixa mais tranquila, me deixa mais calma e não vai me gerando o estresse. Lembra, eu tenho que observar o que me gera o estresse. Então observe e vê como é que isso vai funcionar para você. Pode ser que para você funcione melhor com o horário, você se regula melhor ali com esse horário, tá? Outra coisa eu preciso realmente escrever essa rotina? Sim, precisa literalmente escrever, colocar no papel. Lembra, quando você fica só no campo da imaginação, isso se perde, isso não está concreto na sua vida, isso está ali perdido na sua mente. Quando você começa a escrever, você começa, inclusive, a fazer com que isso comece a tomar uma forma concreta, uma realidade. Quando você olha escrito, você vai observando, opa, peraí, isso aqui não vai funcionar muito bem. Isso traz uma realidade para você, onde você consegue estabelecer melhor esses ajustes que vão ser necessários ser feitos, ok? Então, assim, diante dessas dúvidas aí, se tiver e surgir mais alguma, você pode me mandar uma mensagem, né, nos comentários, porque eu posso te ajudar realmente a sanar melhor essas dúvidas, tá bom? Bem, e se tudo isso que eu fui falando aqui para você fez sentido, se você viu, se a partir de tudo isso que eu fui falando, você já percebeu ali um pouco mais de tranquilidade, de leveza, e se você deseja continuar aprofundando o seu conhecimento, o seu autoconhecimento e se desenvolvendo, né, aprendendo e aprofundando essas técnicas, esse conhecimento, se desenvolvendo mais como pessoa, como mãe, para equilibrar melhor os seus papéis aí de mãe, mulher e profissional. Se isso tudo que eu falei já fez uma mudança, se você quer de fato virar essa chave na sua vida e continuar trabalhando esse autoconhecimento, gerir as suas emoções, aprender a lidar melhor com todas as situações do seu dia a dia, e ter essa maternidade que você tanto deseja, conquistar aquela foto lá que eu falei no primeiro vídeo, né? Se você de fato acredita que isso pode te ajudar, agora que você já vivenciou um pouco das técnicas, das vivências, das ferramentas que eu utilizo dentro do programa Reencontre Sua Identidade e já começou a dar os primeiros passos nesse processo, eu quero te fazer um convite bem especial. Então, amanhã, no próximo vídeo, eu vou explicar como é que vai funcionar o programa Reencontre Sua Identidade. Eu vou abrir aí uma nova turma para que você possa realmente mergulhar nesse processo e sair transformada, você possa transformar a sua maternidade, a sua relação com você mesma e conquistar aquilo que você tanto almeja. As aulas elas vão ser 100% online, justamente já pensando nessa dificuldade nossa de mãe,
né, que a gente não tem um horário aí, às vezes, para conseguir assistir as aulas, porque uma criança demanda da gente, eu sei como é que é a nossa realidade, então você pode assistir no seu tempo, dentro de uma plataforma específica para você, que você vai ter acesso. Então, elas são 100% online. O programa requer um investimento que você vai poder aprofundar todas as técnicas e ferramentas. Vai ser uma honra ter você nessa turma comigo. O programa Reencontre Sua Identidade eu desenvolvi com muito carinho. Adaptei todas as ferramentas e técnicas à realidade de uma mãe. Eu conheço na pele o dia a dia de uma mãe e sei exatamente o que funciona para você. Eu vou acompanhar de perto a sua evolução. Eu quero dar as mãos para você neste momento. E por esse motivo, as vagas são limitadas. Então, se você gostou desse vídeo, se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, não deixa de fazer ali, de colocar o seu comentário, de dividir esse vídeo com uma outra mãe que você sabe que também está aí pirando, estressada nessa quarentena. Se tem alguma coisa também que se você não gostou, não deixa de comentar, isso faz com que meu trabalho evolua, eu melhore cada vez mais. Curte o vídeo, compartilha e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau e um beijo.